Tá ok. Sabadão, vamos mais devagar do que os outros vídeos que geralmente a gente faz por semana, porque eu tenho que conversar muito sério com vocês. Eu tive que mudar a pauta do programa de hoje. Eu tinha separado falar da Via Crucis, né, que Gilmar Mendes está fazendo nas emissoras e que, segundo alguns juristas, ele está fazendo um papel ridículo sobre as falas dele, incluindo homofobia, entre outros preconceitos, os avisos, vários, que ele está deixando nas emissoras para esta eleição. Eu ia falar com vocês também a respeito da licitação que o STF abriu para contratar uma empresa para fiscalizar ainda mais as redes sociais. São assuntos que eu acho de suma importância. Ia falar do desespero total e completo do Luiz Inácio, proibindo o Polymarket e outros sites de apostas políticas, né? Porque os sites estão mostrando Flávio ganhando dele, mas assim, ó, deixando ele comendo poeira, entre tantas outras coisas que realmente são importantes para o Brasil. Porém, existe algo acontecendo nessa eleição de suma importância. Gente, a verdade é uma só. Se nós não conseguirmos eleger Flávio Bolsonaro e trocar de verdade o Senado, não trocar tudo para continuar tudo a mesma coisa, mas trocar realmente o Senado por aliados de verdade a Jair Bolsonaro e ao projeto que os eleitores do Jair Bolsonaro têm ao Brasil, ano que vem eu estarei aqui noticiando todos os absurdos que o governo do Cachaça, porque ele terá ganhado a eleição, o governo do Cachaça está fazendo e continuarei denunciando, até que a gente fique até sem internet para nos comunicar. Então eu troquei a pauta e vocês vão entender já já por quê. O movimento que essa tal direita nicolaíta está fazendo está chegando aos píncaros do absurdo. Ontem no X, Nicolas bloqueou uma série de apoiadores de primeiríssima hora de Jair Bolsonaro, Constantino também, inclusive a mim, e eu quero mostrar para vocês a que ponto que está chegando a loucura desse pessoal. E não, eu não estou tratando de treta de internet. Nós estamos em plena pré-campanha para uma eleição majoritária que depende a nossa liberdade. Ganhar essa eleição é uma questão de sobrevivência. Fica comigo até o final desse vídeo que eu pretendo tentar alertar o restante das pessoas que estão conosco para o que está acontecendo, tá bom? Nesse momento eu vou pedir para você dizer para a plataforma que esse conteúdo é muito importante. Como você faz isso? Deixando seu dedinho aí no like, com força e com vontade, para que a plataforma entenda que ela precisa distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas. Bom, bora para a pauta. Eu sempre leio todos os comentários de vocês e respondo a maioria que eu consigo, e eu vejo muita gente perguntando, né, poxa, Bolsonaro não está sabendo de tudo que está acontecendo, das trairagens, da falta de apoio ao próprio filho dele, indicado por ele, e sim, Bolsonaro está sabendo. Por isso que eu trouxe esse vídeo do Renan Bolsonaro para vocês. Ontem estive com meu pai, estou voltando agora para Santa Catarina, conversamos bastante, diversos assuntos. Meu pai está ligado no que está acontecendo dentro da política, no Brasil. Conversamos muito, o velho é resiliente. E na hora de me despedir, eu pedi um conselho para ele. Eu acredito que serve para todos os patriotas que estão me escutando agora. De não parar, não precipitar e não retroceder. Nós venceremos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos honrar quem sempre nos honrou. Valeu, tamo junto. Então, sim, vocês podem ficar tranquilos que Bolsonaro está sabendo de tudo o que está acontecendo. Mas isso não foi a única coisa que aconteceu ontem. Eu quero mostrar para vocês a disfarçatez e a falta de respeito com que Nicolas Ferreira está tratando outro filho do presidente, além de Eduardo Bolsonaro e além de Flávio Bolsonaro. Vou contextualizar. Nicolas gravou um vídeo de camiseta branca e claro que todo mundo caiu matando, dizendo, trocou a camiseta, trocou a cor da camiseta. Trocar a cor da camiseta não vai apagar o que você está fazendo com Flávio, com Bolsonaro e com os eleitores e apoiadores de Bolsonaro. E a esse comentário ele respondeu, vou mandar emenda também para internar vocês num hospício. E o Jair Renan disse, Galvão, e o Lisboa, diga Tino. Aí o Renan, zoando, né, falou, sentiu. O que o Nicolas fez? Ele printou esse diálogo e colocou uma pedra em cima da questão. Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla, não alcança a de uma toupeira cega. Ele está falando isso para o filho de Bolsonaro. Ele está falando isso para o Lisboa, que é aqui, vamos junto. Você pode não gostar do Jair, você pode achar que ele é muito novo, ele é neófito também, e tudo. Ok, eu não estou tratando disso. Você pode não gostar do Lisboa, achar que também não é um poço de intelectualidade e tal, mas ninguém pode negar que tanto Renan quanto Lisboa são apoiadores de Jair Bolsonaro de primeiríssima hora, um porque é filho e o outro porque sempre se identificou com as pautas que Bolsonaro defendeu para o Brasil. E é assim que o garoto está tratando todo mundo. E não parou por aí não, em algum momento no X alguém pegou o recorte do Nicolas Ferreira no Redcast
E olha só o que apareceu pra gente lá no X. A pessoa entender. Por exemplo, cara, é engraçado porque, tipo assim, as pessoas teóricas colocam falsas rivalidades, como, tipo assim, eu quisesse derrotar a Érica e quiser. Mano, tipo assim, posso falar, primeiro que é irrelevante ali na câmera, tá? Isso é real. Primeiro que é É relevante. sério isso? Tipo, Não, a gente acha. Não, mano, relevante. Eu fiquei sabendo que o cara da esquerda ele vai jantar com o cara da direita, Irmão, tomar cerveja. Eu também, bicho, chego. No dia que terminou a caminhada, na outra semana, eu fui lá pro plenário. Fala um cara da direita, da esquerda aí que, cara, você fala, pô, isso aí eu tomo uma cerveja com ele. Cara, eu não tomo cerveja, mas. Tá bom, mas você entendeu. Mas, bicho, Suco de açaí. Posso falar, cara? Lindenberg Farias, cara. Eu sei que muita gente tem muito nojo e tal dele. Ele realmente é um cara nojento quando ele quer ser. Só que, cara, atrás das câmeras, cara, eu já falei com eles, falou, véi, você é muito gente boa pra ser direita, velho. Pelo amor de Deus, que merda que você foi enfiar em não sei o que, você ia ser presidente da República e virou agora capacho de. Ele era do PSTU, Lula, cara. Então, Nicolas Ferreira assumiu nesse Redcast que ele tomaria um suco de açaí com Lindenberg Faria, que Lindenberg Faria é um cara muito legal. Aí o Paulo Figueiredo trouxe mais uma ação da senhora Michele Bolsonaro, que é no mínimo desproporcional pela luta que nós estamos enfrentando. A senhora Michele voltou a divulgar vídeo de rival de Carlos Bolsonaro ao Senado em Santa Catarina. E aí o Paulo Figueiredo falou, poxa, não vamos dividir a direita e falar nada não, hein? Olha lá, não pode falar. Alan dos Santos comentou, o Nicolas tentou menosprezar o Renan Bolsonaro um dia depois dele mesmo dizer que fica de boa conversando com Lindenberg Farias e Michele Bolsonaro colocar esperidião a mim nos stories da conta dela no Instagram. Se você não entendeu o que Michele e Nicolas estão fazendo, é bom que você saiba. Jair Messias Bolsonaro sabe. Porque só você ainda não sabe. É a pergunta que Alan dos Santos faz. Mário Frias esteve ontem na Áurea Verde Brasil, eu inclusive trouxe o recorte desse conteúdo e deixei aqui para vocês nos nossos shorts, pode procurar aí na nossa playlist. Quem já assistiu, eu peço paciência. Você que não assistiu, presta atenção no que a Mário Frias está falando. Deixa aí para mim nos comentários se ele tem ou não tem razão. Picuinha, não. Picuinha é coisa de moleque. Picuinha é coisa de adolescente. Nós não estamos falando de picuinha. Vaidade, Mário. Cara, a gente está cobrando. Eu, às vezes eu não me seguro, às vezes eu cobro. O que eu estou cobrando é o seguinte, bicho, nós temos um pré-candidato a presidente da República neste partido. Como assim? E aí as pessoas falam assim, fiscal de post. Não é fiscal de post. O post hoje é justamente o mecanismo que quebra o sistema. Senão o Flávio vai depender de quê, Pitório? De uma matéria da Folha? De uma matéria do UOL favorecendo ele? Aonde você equilibra o jogo de narrativas? Nas redes sociais. Então não é questão de um post ou dois posts. É questão da manutenção da narrativa. Você precisa... Quer dizer, a não ser que você tenha um plano melhor. Né? Talvez o seu plano melhor seja perder essa eleição para você continuar sendo oposição. Talvez seja esse o plano melhor, Pitório. Porque qual é o plano melhor, Pitório, do que o Flávio? Quem é que tem um plano melhor do que o Flávio? Parece que tem uma nova direita aí que está pleiteando um plano melhor que Flávio, porque eles estão desembestados. Sem apoiar Flávio Bolsonaro, saíram aqueles números lá que o perfil do Nicolas tocou no nome de Flávio Bolsonaro 1,85% das vezes que ele postou um monte de outras coisas, inclusive repostando, dando engajamento a perfis que assumem publicamente que odeiam Bolsonaro, família, filhos e as políticas de Bolsonaro. Então, assim, não venham para cá achar que, porque fiscal de post. Eles jogam isso para quê? Para menosprezar a importância que tem a ausência do Nicolas fazendo campanha para o Flávio no primeiro turno. Porque se eles quisessem se unir à indicação de Bolsonaro, a gente faturava no primeiro turno, eu não tenho a menor dúvida de que isso aconteceria. Mas não parou aí, não. O Paulo Mansur fez um post do Nicolas, eu realmente não sei do que eles estão falando, parece que foi um vídeo que deu errado, e o Paulo está aqui assumindo o erro dele. Mas além de assumir o erro dele para o Nicolas, ele está falando coisas que eu julgo importantes. Ele disse o seguinte, Nicolas, naquele vídeo teve sim um erro da minha produção em um trecho de poucos segundos. A imagem não era correta e nem percebi na hora, para ser sincero. Mas eu fiquei surpreso com a sua risada. Isso só demonstra seu caráter. Agora, vamos ao ponto principal. Essa multidão que aparece com você está com a sua causa hoje, mas ela existe por causa de Jair Bolsonaro e você sabe disso. Você ganhou projeção porque lá atrás teve o apoio de Eduardo Bolsonaro. Se você não tivesse ligado a Bolsonaro, essa multidão não iria atrás de você. Você sabe disso. Você deveria postar mais sobre Flávio Bolsonaro e ter a humildade de reconhecer que foi eleito lá atrás quando era um garoto apoiado pelo Eduardo Bolsonaro. Você não era ninguém e foi pedir apoio ao filho do presidente Jair Bolsonaro e teve mais de 1.800.000 votos. E é claro que você se elegeu. O que mais pega é que quando agora precisamos de você, você simplesmente ignora e faz esse tipo de parceria com o Novo e com o PSD, apoiando o Simões, que pela lógica apoiará Romeu Zema, deixando Flávio sem palanque no estado de Minas Gerais.
Nicolas, você está apoiando muitos deputados do Novo e isso acaba fortalecendo o Zema. Se você realmente gosta do Jair, você deveria rever suas parcerias e ajudar a eleger os candidatos do PL e o nosso presidente Flávio Bolsonaro. Eu espero que sigamos no mesmo caminho pelo Brasil, porque o nosso inimigo é o PT. E essas discussões só fortalecem os nossos adversários, que, ao que parece, deveriam ser seus adversários também. No caso do Novo, por exemplo. Mas por que o Novo é adversário? Porque o Novo não é tão conservador quanto nós? Não, pessoal. É porque o Novo tem seu candidato à presidência e isso vai dividir os votos de Flávio. Lembram quando eu comentei com vocês aqui que a Ana Paula Henkel ficava lá na Oeste dizendo: imagina, parem com isso, Flávio está chamando a todos como Donald Trump chamou a todos, até pessoas que o odiavam e declaravam que o odiavam na eleição passada. Mas isso Flávio está fazendo. O que Donald Trump teve que Flávio Bolsonaro não está tendo? A adesão e a união à candidatura de Flávio Bolsonaro. Quando Donald Trump chamou a todos, inclusive aqueles que declararam ódio na eleição passada, todos disseram sim para Donald Trump. Não é o que está acontecendo com Flávio Bolsonaro, então não tem comparação. Eu sempre tento chamar a atenção de vocês aqui para isso. O Mansur foi cirúrgico. O Nicolas é do PL, a obrigação dele é apoiar o candidato do partido desde o primeiro momento, desde a primeira hora que ele foi indicado. Mas além dele não estar fazendo isso, embora declare oficialmente que está, mas não está, e a gente sabe, ele ainda está por debaixo dos panos. Denunciei aqui com vocês, mostrei que o menino de um outro partido, do PL, indo para o Novo, dizendo que lá no Novo tem a base do Nicolas. E o Nicolas está fazendo isso bancando com fundo eleitoral que ele conquistou no PL por causa de 1.800.000 votos que ele só teve por causa de Jair Bolsonaro. Gente, isso é uma sujeira de um tamanho insuportável. Se ele tem coragem de fazer com Eduardo Bolsonaro e com Jair Bolsonaro o que ele está fazendo e com os 1.800.000 eleitores que o elegeram confiando na indicação de Jair Bolsonaro, imagino que ele não fará com todos os outros. Para mim, é grave. Eu não sei qual é a sua opinião. Deixa nos comentários para mim. Aí eu quero entrar agora no capítulo Constantino, que jurou por Deus estender a bandeira branca e cuidar do que era importante. Ele realmente está cuidando do que é importante para o Novo. O que o Constantino fez? Ele postou isso aqui, ó. O conservadorismo é o oposto ao tribalismo. A direita valoriza o mérito individual, a trajetória de quem se fez por conta própria, pelo trabalho e não pelos títulos ou sobrenome. Quando deixamos de analisar indivíduos com base nesses princípios básicos, estamos agindo como petistas. Obviamente que eu entendi que ele postou isso em defesa ou de Nicolas ou de Zema, que está sendo desmascarada torta milhão na rede social pelas cagadas que fez nos verões passados. Não me obrigue a ter amnésia. Não vai rolar. Né? No meu turno não rola. E eu mais que imediatamente fui lá para responder e estou bloqueada no Rodrigo Constantino. Justo eu, que levantei aqui campanhas e campanhas de oração pela saúde dele, farei de novo, mas é só para vocês verem. Tudo bem, ontem eu fui bem dura com ele, porque está passando de todos os limites, é ridículo o que ele está fazendo. Mas é crítica. Por que me bloqueou? Não aguenta a crítica? O grande intelectual do conservadorismo dos sapatênis, do conservadorismo trans, não aguenta a crítica? Pô, aí não dá, né? Não sabe brincar, não desce pro play, amiguinho. O que eu ia responder pro Consta? Baseada que ele diz que a direita valoriza o mérito individual, a trajetória de quem se fez por conta própria, pelo trabalho, não pelos títulos ou sobrenome, eu trouxe a ele, olhando no verão passado, Nicolas Ferreira sem Bolsonaro. Se elegeu vereador com 29.388 votos. Nicolas com Bolsonaro, 1.492.047 votos. Eu acho até que esse valor aqui dos votos dele com Bolsonaro está equivocado, que acho que foi 1.800.000 votos. Então, se o conservadorismo honra quem se fez por conta própria, Nicolas não é um nome a ser considerado no conservadorismo. Mas e se ele estiver por acaso falando do Zema? É a mesma coisa. Quem era Zema antes de Bolsonaro apontar o dedo para ele e dizer: este é meu candidato em Minas Gerais? Ninguém. O que nós estamos vendo no Brasil é de uma gravidade. Os caráteres estão aflorando, está saindo pelos poros. E é absolutamente urgente que a gente corrija essa rota. Aí veio nosso presidente avisando que tem questão e eu quero que vocês acompanhem comigo. Flávio Bolsonaro disse: obrigada a cada um de vocês que está de corpo, alma e coração junto comigo para resgatar o nosso Brasil.
honrar o meu pai e centenas de outros perseguidos políticos. Sem vocês, jamais estaríamos onde estamos. A cada reunião que faço com os mais diversos segmentos, a cada pesquisa que me apresentam e diante de todo o carinho que recebo nas ruas e aqui nas redes, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil quer mudar e vai mudar para melhor junto com a gente. Diante de tantas boas notícias, uma coisa continua me preocupando: as provocações e cobranças dentro do nosso próprio time. Eu poderia parar agora e perguntar: que time, presidente? Que time? De qual time o senhor está falando? Do time que está com o senhor, para o que der e vier, ou do time que está usando o fundo partidário do PL, que só conseguiu por causa dos votos da indicação de Jair Bolsonaro e montando bancada no Novo, e está deixando você sem palanque em Minas Gerais? Que time? Eu não sei que time que o senhor está falando. Eu vou continuar. Preciso muito de todos me defendendo das mentiras criminosas da esquerda e esfregando a verdade na cara deles. Isso eu já vou mostrar já que não é só a esquerda que está falando mentira a seu respeito, presidente. Ele diz: fica aqui o meu pedido sincero. Não precisa pressionar ninguém ou me defender de pessoas que também querem Bolsonaro na presidência da República. Bom, eu não estou fazendo isso. Eu cobro de quem não quer você na presidência da República. E ele continua: já disse algumas vezes e repito, cada um tem seu tempo e sua forma de ajudar. Todos são importantes e preciso de todos para tornar essa caminhada menos difícil. Apoio não se impõe, conquista-se. Deixe-me fazer do meu jeito, se não der certo, assuma a responsabilidade. Mas tenho certeza que Deus está no comando de tudo e isso é galho fraco para ele. Eu também concordo. E aí, gente, eu respondi o seguinte: desculpe, presidente, mas eu vou discordar. Eu só cobro a quem tem obrigação de te apoiar por ser do seu partido. Gratidão e lealdade, eu já nem cobro mais desse pessoal, porque eu já sei que eles não têm caráter. Vai ter gratidão e lealdade? Não, né? Cada um é o que é. O resto, que é a esquerda, o centrão meia boca, né? A gente não precisa deles. Dados os números de Flávio Bolsonaro, nós não precisamos deles. Pelas pesquisas, nós também não precisaremos nem dos traíras que estão em seu partido apoiando o Zema. Mas não me peça para contemporizar com quem se junta com gente que odeia seu pai, seus irmãos, nos odeia e não tem nenhuma consideração por você. É uma raça de víboras. E eu entendo perfeitamente que esse é o papel dele, mas o meu papel é outro. Aí veio o Gustavo Gayer. Gustavo Gayer: parabéns, presidente, tamo junto. O que eu entendi? Que é para calar a militância mesmo? É para militância todos os apoiadores de primeira hora, ministros de Bolsonaro, serem bloqueados por Nicolas Ferreira e tudo bem? Porque foi isso que eu entendi. E aí eu deixei um recado importante pro Gus. Eu disse assim: eu juro por Deus que se você fechar os olhos para o que está acontecendo, farei com você o mesmo que Nicolas está fazendo com o Eduardo. Eu juro. E eu vou explicar para vocês, meus seguidores, do que eu estou falando. Quando eu saí candidata a deputada estadual por São Paulo, o Gustavo Gayer foi o primeiro que fez um vídeo de apoio a mim, a minha candidatura. Um vídeo lindo, um vídeo maravilhoso. E olha que a gente esteve juntos poucas vezes, mas ele sempre me acompanhou, sempre me seguiu, estava sempre lá, desde que a gente era pequenininho, né? Ele veio muito depois de mim, eu já estava no segundo canal quando ele veio, mas ok, né? Ele olhou em mim, uma apoiadora de primeira hora e tal. Se tá tudo bem Nicolas ser ingrato com o Eduardo, tá tudo bem eu ser ingrata com ele, porque se ele se omitir, sinceramente, para mim acabou. Eu tô muito chateada com tudo que tá acontecendo. Vamos em frente. O antagonista disse o seguinte: enquanto Flávio se omite, Zema enfrenta o STF. Talvez seja o ponto mais incômodo para o clã das rachadinhas. Sempre ligeiro e corajoso nas redes, mas covarde no enfrentamento real. Por acaso vocês acham que essa matéria do antagonista, ela veio de graça? Ela não está fazendo parceria com a campanha de Zema, que é apoiada por Nicolas Ferreira? Pelas costas de Flávio Bolsonaro? Sinceramente, vocês acham que essa matéria, essa manchete, veio de graça? Não veio, gente. Isso aí é tudo combinadinho, para e passo ali, ó, fechadinho, quadradinho. Aí não dá, presidente Flávio Bolsonaro, para o senhor dizer: deixa isso para lá. Eu não vou deixar. Que as pessoas, os seus apoiadores, os seus eleitores, os eleitores que votaram em Nicolas Ferreira por indicação de seu pai, precisam saber do que está acontecendo. Agora vamos escancarar a manchete tendenciosa e mentirosa. Enquanto Flávio Bolsonaro se omite, Zema enfrenta o STF. Zema passou o tempo todo calado, inclusive quando a mídia perguntava para ele o que ele achava da condenação de Bolsonaro e da prisão de Bolsonaro, ele dizia: eu não sou jurista. Vocês lembram? Pois é,
Enquanto isso, enquanto Zema fazia isso, Flávio Bolsonaro não só enfrentava o STF da forma que tem que enfrentar, da forma que um senador tem que enfrentar, assinando leis propondo PLs, articulando nos bastidores, e Zema estava dizendo que, Hakuna Matata, não sou jurista. Não sou jurista. E aí o antagonista, graças a Deus, quebrou a cara mais uma vez, porque esse pessoal que aparece como atacante do STF de última hora, ele quebra no segundo seguinte. Por quê? Porque não é real, não é de verdade, é só uma campanha política, é só estética, entendeu? É só maquiagem. Ele disse, né? Talvez seja o ponto mais incômodo para o clã das rachadinhas, chamando Flávio Bolsonaro de rachadinha. Sempre ligeiro e corajoso nas redes, mas covarde no enfrentamento. Covarde é sua mãe, seu canalha. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, o quanto que durou a coragem de Romeu Zema. Campanha de Zema vai parar de postar vídeos satíricos sobre ministros do STF. Mas, gente, não durou nem uma primavera, eu tô besta. Eu não aguento a PAN, né? A PAN, ela está desenfreada. Sigam a PAN lá no X. A PAN diz, o radical de extremo centro já regou? Já. Vou ler o escopo da matéria para vocês? Apesar da visibilidade que Zema ganhou nos últimos dias, apesar das derrapadas de Gilmar Mendes a reagir aos vídeos, o ex-governador não quer se posicionar como um radical contra o Supremo, nas palavras de um assessor direto. Falar de Supremo a partir de agora somente em entrevistas ou debates, e mesmo assim, quando provocado. Para a decisão, pesou também a possibilidade da dupla Gilmar Alexandre impedir a candidatura dele, ou seja, ele cedeu a ditadura. Ele vai dizer que ele não é mais jurista? E aí, cadê a coragem? Então, eu realmente lamento muito ter ocupado o sábado de vocês com essas filigramas indigestas, horrorosas. É uma coisa assim, sabe o que eu mais odeio na vida? Deslealdade, ingratidão, se fazer de morto, olhar para o outro lado, ouvidos moucos numa situação tão grave que o Brasil ficará se nós não elegermos Flávio Bolsonaro e se realmente não trocarmos o Senado. Mas não é colocar um monte de Joyce Hasselmann no Senado, como o Valdemar da Costa Neto está fazendo, desrespeitando os indicados de Jair Bolsonaro ao Senado, e Dona Michele também, que ela vetou, fiquei sabendo ontem, ela vetou Mário Frias para o Senado de São Paulo. Sabe ela que uma vaga é de Eduardo, se Eduardo Bolsonaro disser é ele, como é que vai ser? Então, desculpem, mas essas coisas são importantes na caminhada da pré-campanha. Eu falo sempre para vocês, aprendam a ganhar dinheiro pela internet. A gente sabe das caixinhas mágicas de Bangladesh do Sul. A gente sabe que tudo pode acontecer no meio do caminho e não é que a população brasileira não queira Flávio Bolsonaro. Você tem alguma dúvida que em 2022 a população brasileira não queria Jair Bolsonaro? Vocês têm alguma dúvida, senhores? É claro que não. E como que Bolsonaro não ganhou? As justificativas são muitas. E quem garante que isso não pode ser arrumado e arranjado novamente? Então a gente tem que preparar para tudo. Se você não sabe o que eu estou falando, clica no link na descrição e no primeiro comentário fixado, você vai ser levado para um WhatsApp, onde eu apresento a você um método para você aprender a ganhar dinheiro pela internet do zero, e você garante locomoção, mobilidade, e você pode aprender a ganhar dinheiro em dólar, proporcionando uma proteção à sua receita. Tá? Dá uma olhada lá no link, vai lá que vale a pena. Então, assim, tudo isso que nós estamos visualizando é horrível, porque vai contra a candidatura de Flávio Bolsonaro. Essas pessoas não querem Flávio Bolsonaro na presidência. Eu não consigo falar para vocês o mapa, descrever o mapa completo, mas o que eu estou vendo dos sintomas está me deixando bastante chateada. Tanto com Nicolas Ferreira, fiquei muito chateada ontem com Constantino, que Constantino se tornou um sofista nicolaíta. Ai, porque esse negócio de sobrenome, você tem que olhar o que a pessoa fez por ele. O que ele está dizendo? Que não é para apoiar o Flávio Bolsonaro porque ele tem sobrenome Bolsonaro? Olha, o Nicolas Ferreira não tem sobrenome Bolsonaro, mas ele só chegou a 1.800.000 votos por causa do sobrenome Bolsonaro. Então, assim, isso é sofisma. Isso é contar uma mentira e fazer, através dos argumentos, a mentira parecer verdade. Ele não está preocupado nada com valorização de luta e conquista pessoal. No fundo, ele quer defender Nicolas em detrimento a Flávio. Estejam preparados para tudo. Se você quiser somar conosco nessa batalha, vocês são muito bem-vindos. Se você discorda de mim, deixa seu argumento, mas deixa o argumento. Qualquer ataque a mim ou qualquer comentário de seguidores nossos, você será bloqueado, eu retirarei você do canal. Porque não dá mais para a gente ficar perdendo tempo com infiltrado de quinta categoria, com perfil financiado pelo Pablo Marçal, como foi na eleição da Prefeitura de São Paulo, de novo, sendo que tem tanta coisa importante acontecendo, e a gente tem que deixar de falar disso, porque essa jogada na mídia, na rede social, é tão importante quanto as atrocidades que o PT está promovendo no país.
Nós precisamos eleger Flávio Bolsonaro. E nós precisamos trocar o Senado. Senão, o prognóstico não é bom. Tá bem? Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Se você puder, faça parte da nossa caminhada, porque aqui a gente não tem dinheiro de Pablo Marçal, não tem dinheiro de USAID, não tem dinheiro nas carcinhas, nas caçolas, não tem. Aqui, quem banca o nosso jornalismo são vocês, tá? E eu encontro com vocês nos comentários. Vocês vão dizer assim, ai Valéria, você tá abatida hoje? Eu tô um pouquinho abatida porque eu levei um baita susto durante o dia. 3 Rottweilers atacaram minha cachorra, mas calma, ela está bem, eram 3 bananas, foi só o susto. Mas a energia, o susto foi tanto que até agora eu não me recuperei. Então me dê só mais 24 horas e eu tô de volta inteirinha para vocês, tá bom? Vou deixar uma foto da estrela lá na nossa comunidade, aqui no YouTube, pra vocês verem, ela tá bem, não foi nada. Só foram 3 bananas fazendo propaganda de rosnada. E não fizeram nada com ela, graças a Deus. Beijo no coração. Fui.